Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam conseguindo realizar as atividades. Fiz esse vídeo aqui para ajudar a gente. Vou fazer a correção das atividades que eu passei na última aula. Estou disponibilizando também as correções por escrito na plataforma da escola, tá? Então, depois a gente vai prosseguindo com um novo material mais pra frente. Então, questão 1. Em que contexto o barroco se origina? Né? Eu falei lá na videoaula muito sobre esse assunto, assim, de como o barroco ele começa. Eu acho que lá até falei o século errado, acho que eu falei 16, na verdade é no século 17, mas o barroco ele se inicia como uma resposta às reformas pela qual a Igreja Católica passou, principalmente a protestante, né? E também a Contra-Reforma. Então, a Igreja Católica, ela está num período em que ela começa a perder fiéis, né? Isso é um processo que já tinha começado lá no Renascimento, com o pensamento humanista, e aqui caminhando para um pensamento antropocêntrico, assim, que vão começar a questionar os dogmas da igreja, né? Então, aqui na resposta eu coloquei: o período barroco se inicia no século XVII, quando a Igreja Católica enfrenta as consequências da Reforma e da Contra-Reforma. A Igreja se vê diante do crescente pensamento humanista e antropocêntrico que questionavam seus dogmas desde o Renascimento. Perdendo fiéis, a Igreja recorre à arte como uma das formas de atrair os fiéis através dos excessos decorativos, da dramaticidade e da riqueza das próprias obras, da riqueza próprias da arte barroca. Vou pegar a mão tá aqui. O que você tá comendo, amor? Questão 2. O barroco no Brasil foi: letra A, uma manifestação artística de caráter religioso limitada às regiões da mineração? Não, tá? A gente tem barroco, por exemplo, no Maranhão, tá? Então, não foi só em Minas Gerais. Letra B, uma expressão artística de origem europeia reelaborada e adaptada às condições locais? Sim, tá? É uma expressão de origem europeia, mas quando chega aqui, além da troca do mármore pela madeira, que era mais abundante, e também muito uso do ouro, que era um outro material muito nobre e muito abundante, a gente tem também uma mão de obra leiga, né, que vai ser empregada. Então, o barroco ele vem para cá adaptado. Letra C, um estilo original da pintura, mantendo a tradição manuelina nas edificações? Não. Tanto que eu nem falei sobre tradição manuelina, então já é um sinal de que não é. Letra D, uma criação artística popular predominante em todo o Brasil, colônia e no Império. Não predominante, não em todo o Brasil, Império. A gente tem um outro estilo colonial, o estilo pombalino, que vai ser muito mais presente. Letra E, uma produção artística imposta pelo modelo absolutista português na época da mineração. Não, senhor. Tá? Foi trazido para cá por eles, foi mais uma influência, na verdade, do que necessariamente uma imposição. Então, resposta correta, letra B, uma expressão artística de origem europeia, reelaborada e adaptada às condições locais. Número 3. Quais as principais características da arte barroca? Isso daqui tem listadinho lá no texto, tá bom? Eu já falei muito sobre claro e escuro, sobre a composição diagonal, sobre os contrastes, sobre a emoção, a dramaticidade teatral, etc, etc. Então, para ficar bem organizadinho, tá, eu vou colocar aqui a resposta de acordo com a listagem do texto. Então, ficou assim. Suas características gerais são: emocional sobre o racional. Seu propósito é impressionar os sentidos do observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção, e não apenas pelo raciocínio. Busca de efeitos decorativos e visuais através de curvas, contracurvas, colunas retorcidas, entrelaçamento entre a arquitetura e a escultura, violentos contrastes de luz e sombra,
pintura com efeitos ilusionistas, dando-nos às vezes a impressão de ver o céu, tal a aparência de profundidade conseguida, tá? Tanto que na escultura também a gente tem um nível técnico tão alto que a gente consegue perceber a textura da pele, certo? Questão 4. Qual o contexto histórico e quais as características do barroco no Brasil? Como eu disse lá na videoaula, o barroco no Brasil vem tardio, né? Ele vem cerca de 100 anos depois que ele se inicia na Europa. E quando vem, ele vem sem ter uma mão de obra. A gente não tinha uma escola de belas artes ainda, então a gente não tinha uma mão de obra especializada, digamos assim. Acaba sendo trazida principalmente pelos jesuítas, né? E aqui eles vão fazendo um treinamento com uma mão de obra leiga, que eram os indígenas e os africanos, e os negros africanos, que eles vão colocando alguns aspectos próprios deles, assim, nas obras que eles faziam. Então, outra coisa é que o barroco no Brasil ele acaba sendo eclético, porque como ele começa tardio, ele já recebe influência do barroco que aconteceu na Espanha, na Itália, enfim, em outros lugares. Então, aqui na resposta, que também tem lá no texto de vocês, tá? Se pesquisar, vocês vão encontrar. O estilo barroco chega ao Brasil pelas mãos dos colonizadores, sobretudo portugueses, leigos e religiosos. Seu desenvolvimento pleno se dá no século XVIII, 100 anos após o surgimento do barroco na Europa, estendendo-se até as 2 primeiras décadas do século XIX. Como estilo, era considerado eclético porque reunia diversas tendências, tanto portuguesas quanto francesas, italianas e espanholas. Tal mistura é acentuada nas oficinas laicas, multiplicadas no decorrer do século, em que mestres portugueses se unem aos filhos de europeus nascidos no Brasil e seus descendentes miscigenados para realizar algumas das mais belas obras do barroco brasileiro. Ok? Questão 5. Qual a razão da arte barroca brasileira ter características tão peculiares? É aquilo que eu expliquei anteriormente, tá? É por conta do tipo de mão de obra que vai ter para realizar aqui. Então, na resposta eu coloquei, isso se dá, sobretudo, pelo aspecto da mão de obra empregada na construção das obras. Muitos dos artistas, artesãos, eram leigos e filhos brasileiros de portugueses, ou seja, eram miscigenados com indígenas e africanos. Eles, por vezes, colocavam um pouco de suas influências culturais embutidas nas obras, lhes conferindo aspecto único em relação ao que era produzido na Europa, tá? E que, particularmente, eu acho que deixa o trabalho muito mais rico. Questão 6. Explique a origem do termo barroco. Então, barroco, na verdade, começa a ser empregado como um termo pejorativo, né? Porque se dizer que era tão exagerado, tão cheio de curva, né? Que era um negócio que chegava a ser uma coisa meio que imperfeita, tinha um excesso ali, né? Então, o termo barroco, ele significa pérola imperfeita. Essa resposta tem também no material de vocês, tá? No material de apoio. Então, aqui eu coloquei: barroco é uma palavra originada de termo usado para classificar uma pérola irregular. No fim do século XVIII, a palavra começou a ser utilizada para classificar o estilo artístico imediatamente anterior de forma pejorativa como algo extravagante e desarmônico, tá? A gente tem que lembrar que a Europa vinha, principalmente a Itália, de alguns séculos de influência renascentista, né, que procurava que houvesse muito equilíbrio nas composições, que houvesse muita simetria, e aí de repente veio o barroco com aquela dramaticidade, com excesso de dor. A gente vinha de um período um pouco mais austero, né, digamos assim. Então existiu sim uma certa rejeição, tá? Questão 7. Quais as características da pintura barroca? Aqui entra principalmente, dentro das características gerais, talvez as características gerais se referem principalmente à pintura, né? Então, sobretudo, aquela coisa monumental, né? São pinturas muito grandes, são tetos inteiros de capelas cobertos, o claro escuro, o fundo muito escuro, figura muito clara, uma luz muito focada, né, nas figuras que eles queriam destacar, a composição em diagonal, tá? Uma luz, como eu demonstrei lá na videoaula,
uma luz que ajuda a cortar essa tela de forma que eu tenha uma zona muito escura, com um traçado diagonal normalmente no centro. Então aqui eu coloquei composição assimétrica, né? Renascimento simétrica, no barroco assimétrica, em diagonal, que se revela num estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista, acentuado contraste claro e escuro, né? Expressão dos sentimentos. Era um recurso que visava intensificar a sensação de profundidade, tá? Como eu demonstrei também lá na videoaula. Realista, abrangendo todas as camadas sociais, escolha de cenas no seu momento de maior intensidade dramática, a decoração em trompe-l'œil, eu não sei pronunciar, acho que é l'œil, enfim, que é uma técnica artista que, com truques de perspectiva, cria uma ilusão de ótica que faz com que formas de 2 dimensões aparentem possuir 3 dimensões. Por que isso aqui é importante, essa parte final? Eles tinham uma preocupação muito grande de a pintura ter uma profundidade muito bem construída, tá? Então, além dos conhecimentos que eles já tinham do Renascimento, da perspectiva com as linhas diagonais, o ponto de fuga, eles usavam também os recursos de iluminação para conseguir isso. Porque eles queriam passar uma ideia de que aquele céu pintado no teto da igreja era uma espécie de portal, era uma forma de te deixar mais próximo de Deus. Né? Então, eles tinham que dar essa sensação para quem estava dentro da igreja de que, de fato, eles estavam olhando para o céu. Tá? Questão número 8. O barroco surge como uma resposta no campo artístico ao protestantismo, buscando reafirmar os valores católicos, recorrendo principalmente ao uso de imagens e de santos. Entretanto, o barroco se coloca como oposição a outro movimento artístico do século XVI, baseado na racionalidade e na busca da simetria em suas produções artísticas. Qual é esse movimento? Falei o tempo inteiro, barroco, né, ele vem em resposta, além da situação pela qual a Igreja Católica passava, vem também em resposta ao Renascimento. Tá? Então vai ser a letra C, Renascimento. Tá? O modernismo, o classicismo e o romantismo, que estão nas alternativas A, B e D, na verdade elas são posteriores. O rococó também, o rococó seria a fase final do Renascimento, tá? Do Renascimento não, do Barroco. Questão 9. Sobre o Barroco, assinale a alternativa correta. Letra A. O estilo Barroco retomou os próprios princípios da arte da antiguidade greco-romana. De acordo com essa nova tendência, uma obra só seria perfeitamente bela à medida que imitasse os artistas clássicos gregos. Na verdade, quem fez isso foi o Renascimento. Letra B. Diante da reforma protestante, a arte barroca serviu para revigorar os princípios doutrinários da Igreja Católica. Essa é a alternativa correta, tá? Ajudava também as imagens nas igrejas, ajudavam no processo de catequização, tá? Então, reforma-se assim esses princípios doutrinários. Letra C. A arquitetura barroca não trabalhou com elementos decorativos. Incorreto, a gente viu que é tudo muito adornado, né? Letra D. O ideal humanista, a preocupação com o rigor científico e a composição equilibrada são as principais características da arte barroca. Também são características do Renascimento. Letra E. A arte barroca originou-se na Itália e não chegou a ter importância no resto da Europa e da América. Realmente se originou na Itália, mas ela influenciou fortemente outros países da Europa e chegou aqui na América, tanto é que a gente tem no Brasil. Questão 10. Quanto à pintura barroca, analise os itens abaixo e em seguida marque a única alternativa correta. Letra A. Na pintura, frequentemente uma luz incide diretamente sobre aquilo que o pintor quer valorizar na tela. A resposta correta é letra A, tá? Eu demonstrei em várias telas lá na videoaula como existia assim esse foco de luz, até falei que às vezes dava uma sensação de uma luz artificial. Se a gente pega principalmente o Rembrandt mesmo, a gente tem isso muito evidente, tá? Então aqui só para comentar o restante, letra B. As cores de tons azul e rosa são banidos da pintura. Não necessariamente. A gente tem muito tom terroso, mas não quer dizer... Tanto que se a gente pegar o vermelho, a gente tem lá a moça com brinco de pérola, que tem azul. Então, assim, não. Letra C. O artista barroco está fortemente ligado ao misterioso e ao sobrenatural. Tem um dualismo, né, entre razão, entre fé,
enfim, a gente tem um quê muito humano ali também, tá? E é muito ligado ao catolicismo. Letra D. Há uma tendência para a utilização da cor preta. Também não necessariamente, porque a gente, como tem um contraste, e muitas vezes aquelas zonas escuras nem era feito com preto, era feito com sépia, tá? Então a alternativa correta é A, tá? Qualquer dúvida, então deixem as perguntas lá nos comentários onde estão sendo postados os materiais ou na página que eu fiz pra gente lá no Facebook, tá? Bom trabalho, boa semana.